Boa noite, amigos do Viva Bem Multimídia. Bom ter vocês conosco. Como anunciamos hoje à noite, temos uma videoconferência onde queremos falar sobre usando ou valendo-se da natureza a nosso favor. É, de fato, um bate-papo que nós queremos aqui com Cristiano Neves, que é mestre em medicina chinesa, trabalhou por muito tempo também como docente no INAP, o Instituto de Naturopatia, hoje assessora o setor de marketing, tem outras funções que ele vai contar para nós. E Shen Eblin, com quem, aliás, nós começamos exatamente um assunto que é muito bom para esse momento hoje à noite. Na quinta-feira, nossa live foi sobre o uso da tecnologia para coisas boas. E nós já, num primeiro momento, neste domingo, estamos fazendo novamente isso, nos valendo da tecnologia para falar de coisas boas. Então, Shen, mais uma vez, o teu boa noite aos nossos internautas e o pessoal que nos acompanha no Viva Bem desta noite. E aí, boa noite, seu Heitor. Boa noite, doutor Cristiano Neves. Prazer estar aí de novo. Obrigado pelo convite de novo, Heitor. Sempre parceria para esse tipo de assunto. Sabe que é um assunto que me agrada bastante, me interessa bastante, e eu estudo bastante sobre isso, entre outras coisas que eu faço, e eu vejo que é uma tendência, principalmente nessa época, o pessoal começar a se voltar para uma parte mais natural. Cristiano, é a tua vez de te apresentar mesmo, porque eu disse aquilo que eu sei de ti, eu sei que eu não sei tudo. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Cristiano. Obrigado, Shen, obrigado, Heitor, né, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, aqui no teu programa, no Viva Bem. Para quem não me conhece, sou o professor Cristiano Neves. Eu trabalho com medicina tradicional chinesa, com acupuntura, e sou professor, como o Heitor falou, lá na Faculdade APA, onde eu ministro aulas no curso de medicina tradicional chinesa, e também coordeno o setor, né, de EAD, de educação à distância, né? Como o Heitor falou agora, né, usa tecnologia para coisas boas, né? Então, eu participei da implantação lá na faculdade NAP do ensino à distância, né? E é uma coisa que a gente tem aprimorado cada vez mais lá, que é uma maneira de poder levar, né, as terapias naturais, a medicina tradicional chinesa, o mais longe possível para o maior número de pessoas, né? Então é isso. A gente está aqui nessa oportunidade, né? Nesse período é bom ver o rosto de vocês também, né? Porque a gente tem se conversado bastante por telefone, por WhatsApp, mas a gente tem visto pouco as pessoas, né? Então é sempre bom a gente que trabalha com saúde, que trabalha com educação, a gente ter esse contato. É importante a gente cultivar esse contato, né? Porque a saúde, porque o ser humano é um ser social, né? Então, nessa onda de isolamento, né, a gente acaba restringindo um pouco essa natureza humana, que é a natureza de sociabilizar, né, de conviver com as pessoas, né? Então, a gente utiliza a tecnologia para poder exercer a natureza humana, né, que é social. Agora é interessante, Cristiano, você trabalhando com o EAD, vocês no INAP têm praticamente, estou imaginando por aquilo que conheço do trabalho, quase que totalidade dos alunos sendo atendidos por EAD. E aí você mesmo trabalha com isso, desenvolve o programa, e é onde a gente consegue colocar esse lado humano num curso à distância. É no conteúdo, é exatamente na maneira como se apresenta o conteúdo. Conta um pouco dessa história para nós. Então, na faculdade NAP nós temos a maior parte dos alunos são EAD, tá? Nós temos turmas que são presenciais também, e alguns dos cursos, como o de acupuntura, por mais que ele tenha grande parte do curso, ele é EAD, tem uma parte que é presencial. Mas naqueles cursos que são 100% EAD,
nós sempre privilegiamos também o contato humano, né? Primeiro que as nossas aulas lá não são 100% aulas gravadas, né? Muito Ok. pelo contrário, a maioria são aulas ao vivo, né? Que são situações semelhantes a essa, como nós estamos tendo agora. Nós três estamos aqui conversando em tempo real, né? Podendo interagir em tempo real. Então nós temos muito desse tipo de conteúdo, né? Aonde a interação humana ela existe, né? Existem dezenas de ferramentas também que vão avivando esse conhecimento, né? Ou melhor, a interação das pessoas. Parece muito pelo contrário que a educação à distância vai distanciar as pessoas, mas não, pelo contrário, ela aproxima. Nós temos alunos na faculdade NAP espalhados por todo o mundo, por todo o planeta, né? Nós temos alunos no Japão, alunos na Europa, né? Nós temos alunos nos Estados Unidos, nós temos uma turma inteira de alunos na Angola, na África, né? Que inclusive é algo bem interessante, porque eles têm pouco acesso à saúde convencional, e então Certo, nós temos a imagino. oportunidade de propiciar para eles o aprendizado da naturopatia, né? E de terapias naturais, onde eles conseguem acessar com maior facilidade também, né? Então, na realidade, o ensino à distância ele não distancia, só tem distância no nome, né? Porque na realidade ele aproxima, ele acaba aproximando as pessoas. Shen, a sua experiência, porque você é formando do INAP, e como funciona essa distância e, ao mesmo tempo, proximidade que um curso por EAD oferece, mas quando o tema também permite isso, né? Porque tem aquilo que o professor passa, mas tem o interesse e a vontade do aluno em ir atrás, em se aperfeiçoar. Conta um pouco dessa tua experiência para nós, Shen. Eu tenho o privilégio de morar na mesma cidade onde está situado o INAP, né? Então, Isso. eu posso, em determinada necessidade, dar um pulinho ali e conversar com o pessoal. Já de Angola é um pouquinho diferente, né? Angola demora um pouco mais, né? Mas eu vejo que é exatamente como tu falou. Penso que todas as faculdades, todo curso que tu for fazer, vai receber aquela carga de material, mas depende mais de ti aprender do que deles ensinarem, e é imprescindível tu ir além, porque não dá para se prender sempre só no conteúdo que foi dado. Por isso que existe extensão, é sinal que o conteúdo que é dado é o básico para tu conhecer e saber aplicar. Mas tem muitas coisas além e realmente a gente tem que correr atrás. Não dá pra... Imagina, coitado do professor que em algumas horas vai ter que passar um conteúdo extenso. Mas eu acredito que essa área, principalmente, que é a coisa mais natural, nossas primeiras professoras foram a mãe e a avó, e nos ensinam aquelas receitinhas, aquele chazinho. Ai, machucou, esfrega aquilo, dá um beijinho e passa não sei o quê. Então, a gente já tem uma bagagem. Às vezes tem até quem recorrer a uma pessoa mais idosa que já tem ainda tem na lembrança aquela parte do chá, esse chá é bom para isso, aquilo é bom para aquilo. Então, não só o conhecimento acadêmico, mas eu acho que todo o conhecimento empírico tem uma base também, a gente deve se valer deles. Sim. Então, a faculdade, sim, é uma ferramenta muito importante, mas a gente tem que ir olhos, ouvidos, nariz para tudo que está ao nosso redor. Cristiano, daria para dizer nesse sentido que a proposta do INAP e da naturopatia é voltar a alguns princípios da própria natureza que nós perdemos e trocar aquilo que o ser humano produziu na sua caminhada e voltar àquilo que a própria natureza continua nos oferecendo, como sempre ofereceu.
se eu estou deduzindo aqui tanto as suas primeiras colocações quanto essa experiência que o Shen passou de como os antigos lidavam também com certas questões, não? Antigos, maneira de dizer, né? Porque nossos Tanto que avós, os nossos avós, se a gente compara com a medicina chinesa, Eu nós ia estamos, dizer, a medicina chinesa é... os nossos avós, nós estamos falando aí de 50, 60 anos, no nosso caso aqui, não é? Mas o é, Cristiano que tem essa formação e conhecimento dentro da medicina chinesa, nós estamos indo milênios atrás, não é? Cristiano, como é que é essa então, volta ao natural? é isso mesmo, é uma volta ao natural, né? Complementando o que o Shen estava falando, né? Acho que as ideias são consonantes, né? Por primeiro, na questão do estudo e do ensino, né? O aluno não deve esperar que o professor ensine, né? O professor, em nível acadêmico, ele é orientador, né? Ele orienta, né? Ele dá a direção, ele aponta o caminho, né? E o aluno deve então seguir essa orientação e trilhar o seu próprio caminho. Assim é o ensino superior. Agora, esse caminho dentro da naturopatia, dentro da medicina chinesa, Perdemos o Cristiano. Isso, perdemos um pouco, por um tempinho aqui, o áudio do Cristiano. Vamos aguardar. O Cristiano nos ouve? Shen, vamos aguardar até que volte o... Oi, voltei. Sim, Voltou. voltou. Pode Pronto. continuar, por favor. Nós te ouvimos até esse momento que citavas a questão da comparação entre a realidade daqueles que nos antecederam mais contemporaneamente e quando nós falamos de realidades milenares, como é a medicina chinesa, não? Isso. Então, a medicina tradicional chinesa, eu sempre costumo dizer que é uma medicina muito simples, né? Não é uma medicina que busca a complexidade, ela busca a simplicidade, né? Porque ela se presta a ser uma medicina para o cotidiano, né? Uhum. E a importância de você ter uma medicina para o cotidiano faz com que você viva de uma forma saudável, né? Que você não busque o recurso apenas quando você está doente, né? O, o trato, né? Ou o conceito que nós tínhamos há alguns anos atrás que saúde é oposto de doença, né? Então nós buscávamos um recurso para restabelecer a saúde. Hoje a gente, felizmente, né, nós temos pessoas se movimentando mais o lado de que a medicina ou de que a saúde é um estado, né? É um estar saudável, né? É um estilo de vida. E a medicina tradicional chinesa ela se presta muito a isso pela sua simplicidade e especialmente porque ela nos fala sobre o que é natural, né? Ou ela nos remete ao que é natural, com o princípio. Foi de novo. Yes, de vez em quando vamos ter talvez esta interrupção de áudio, mesmo que a imagem esteja bem aí. Shen, vamos esperar firmar o sinal do Cristiano. Coloca a tua experiência. Tu, numa das entrevistas, aí o Voltei. Cristiano está voltando. Isso. Alô? Sim, voltamos Voltei. com imagem. Pode continuar o pensamento, Alô? se quiser. Oi. Alô? Sim, te ouvimos, Cristiano. Voltei. Ok. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Só Áudio tá ok. a imagem está congelada, mas estamos com um áudio legal teu. O interessante é que Sim, a gente por favor, pensa que a internet aqui na Lomba Grande que é ruim, né?
Não, de fato, eu penso, vamos só, antes do Cristiano concluir, depois do pensamento dele, aquilo que nós conversamos na quinta-feira à noite foi exatamente isso. Neste período da pandemia, onde o isolamento social conservou as pessoas mais tempo em casa, até nós brincamos e dissemos o que teria sido desses 2 meses, quase 3 que estamos indo agora, se não houvesse a internet. Por quê? Porque nós já somos uma geração que está acostumada, mesmo que nós tivemos que aprender, né? Diferente das crianças que hoje nascem com o celular na mão, né? E conseguem operar tranquilamente um smart, um iPhone e chamar a vovó e fazer isso, fazer aquilo com 1 ano e meio, 2 anos de idade. E nós tivemos que aprender na marra também a usar a tecnologia se nós a usamos hoje, né? Mas é importante, dentro daquilo que nós colocamos na última live, foi que exatamente este aprendizado pode nos ajudar. E eu creio que o INAP tem sido uma experiência positiva disso. Eu acho que o Cristiano, quando citou essa realidade de que hoje um programa pode se espalhar pelo mundo todo, com princípios comuns, com conteúdos iguais para todo mundo, mas aplicáveis à realidade de cada um, e que a gente recupere com isso o lado bom da vida. E eu penso que esse último pensamento seu, Cristiano, e o Shen ia emendar nisso, é muito importante, de que há uma diferença entre estar doente e daí se medicar para ficar bom e dizer eu quero ser uma pessoa saudável e tentar fazer quer dizer, não é uma questão de fazer um esforço, mas é optar por um estilo de vida, quem sabe, diferente daquele que a gente sempre esteve. Não sei, tu tinhas iniciado o pensamento nesse sentido, Shen, por favor. Depois o Cristiano volta. Na verdade, eu penso o seguinte, essa parte de viver natural é mais na área preventiva. Me dá a impressão que, embora seja um pouco mais trabalhoso resistir a algumas tentações que hoje em dia a indústria nos oferece, é um pouco mais trabalhoso, mas dá um resultado melhor. Porque a gente aprendeu desde sempre a viver, comer, e daí a pouco ficar doente e ir atrás de um remédio. Mas eu acho mais natural procurar uma linha, e para isso a faculdade é um excelente parâmetro, uma linha mais correta de vivência para prevenir de ter que parar. Como um carro, fazer a manutenção preventiva dele vai evitar dele ficar 1 semana, 2 semanas parado depois quando quebrar alguma peça. A gente tem que trazer para nós. Eu vejo que hoje, até olhando, a Roberta estava olhando alguma coisa na televisão e apareceu uma pesquisa de que cada vez mais as pessoas estão procurando criar a sua hortinha dentro de casa. Está virando tendência, ou seja, é o instinto de voltar para a terra. E tem muita gente falando que o ideal seria que todo mundo tivesse o seu cantinho para manusear, para descarregar, porque nós somos seres elétricos também, né? Nós temos carga elétrica, tanto é que eletroencefalograma mede variações magnéticas, temos carga elétrica dentro dos átomos, nêutrons, elétrons, prótons. Então, no momento que tu cria uma carga estática no teu corpo e tu não descarrega, isso vai dar uma zoada em alguma parte do teu sistema. Geralmente na parte que tem mais debilidade, a parte mais fraca. Então, é muito importante, sim, a gente estar envolvido nisso, terra, sujar as mãos. Nessa realidade que a gente está vivendo agora, da pandemia, inclusive no meio de tantas observações que a gente teve, de tantos vídeos que foram colocados por profissionais ou pessoas que começam e dizem, olha, eu não sou médico, não sou isso, não sou aquilo, mas deixa eu dizer. Uma observação que foi importante, queria ver o que o Cristiano coloca nesse sentido, eu ouvi ainda ontem alguém dizendo que talvez o segredo entre passar pela pandemia ou não tem a ver com a questão da imunidade, que esse seria o fator número 1. Quer dizer, usa máscara, lava as mãos, usa álcool gel, toma todo o cuidado, mas que o segredo número 1, antes de tudo isso, é uma questão de imunidade. E é possível que a pessoa que não tenha uma
boa imunidade, porque viveu, quem sabe, de modo errado na forma de comer, de beber, de dormir ou não dormir, ou qualquer coisa assim, de começar a recuperar isto, ou depois de velho não dá para começar? Então, infelizmente a minha conexão caiu, né? Já retornei agora. Assim deu chance da gente falar um pouquinho mais, Cristiano. Deu chance de falar um pouquinho. Por favor. Então, a imunidade, tá certo esse pensamento, né? Que a melhor maneira de enfrentar a pandemia aí não serve só para essa pandemia, mas serve para qualquer situação, né, de enfrentamento de algum ataque biológico, né, que seja um vírus, uma bactéria, qualquer, ou então enfrentar as intempéries climáticas também, né? Aqui no sul, onde nós estamos, nós três estamos no sul, agora começou realmente a esfriar, né? Sim. Então essa época é uma época que nós precisamos, então nós sabemos que é uma época de fragilidade, né? Que as pessoas começam a ter problemas relacionados ao clima, né? Nunca é tarde, respondendo a pergunta do Heitor, nunca é tarde para melhorar a imunidade, né? Agora, como é que se faz para melhorar a imunidade? É o que o Shen estava falando. Exatamente. Está relacionado ao estilo de vida, né? Não existe uma fórmula mágica, não existe uma cápsula, né? Como uma cápsula que se toma para melhorar a imunidade, né? Não existe, como eu digo sempre, um pozinho de pirilim-pim-pim que vai solucionar essas coisas, né? Então tudo está relacionado ao estilo de vida, que tem um tripé, né? Que é o sono, é um tripé, é o sono, né? Ou o descanso, a alimentação e a atividade física, o exercício físico, né? Você cuidando desses três tripés, a gente poderia colocar um quarto aí, né? Que seria o estado emocional, tá? Exatamente. Eu pensei nisso. Mas se a gente cuidar desses três, o emocional ele acaba vindo de ele entra no equilíbrio. brinde, né? Ok. Porque se você está descansado, né? Se você está bem descansado, você está disposto, já é mais fácil de você lidar com as emoções. Se você está bem alimentado, você consegue raciocinar melhor, você consegue dialogar melhor com as pessoas e assim por diante, né? Então, os conflitos emocionais são mais fáceis de administrar quando você tem esses três, esse tripé bem estruturado, né? Então, para melhorar, incrementar a imunidade, você precisa ter uma qualidade de sono, né? Então, sono é qualidade e quantidade, as duas coisas, tá? Não é só qualidade e nem só quantidade. Não adianta dormir 8 horas mal dormidas. Não adianta dormir 8 horas profundamente. Com uma coisa que o Shen vai falar daqui a pouco, porque nós conversamos antes. Não adianta você dormir 8 horas com interferência eletromagnética, né? Não adianta você dormir 8 horas com muita luz azul ligada à LED da TV, do rádio relógio, do celular, né? Que você não vai ter uma qualidade de sono, né? Quer dizer, mesmo que você durma aparentemente bem, aquele sono profundo, aquele de aproveitar ao máximo aquelas horas, esse vai ser prejudicado. Exatamente, né? Não vai ser um sono de qualidade. Então você precisa cuidar do seu sono, da qualidade do seu sono, a sua alimentação, né? E a atividade física, o exercício físico. Por que eu digo diferencio atividade de exercício, né? Você caminha, você vai no mercado caminhando, você sobe a escada, isso você é ativo fisicamente. Mas é importante você se desafiar um pouquinho, né? Porque o ser humano, no mundo moderno, né? Cada vez mais a gente está em casa, né? E agora nessa situação que a gente está na frente do computador com o celular, então a atividade física ela já não é mais suficiente. Tá? Então é importante a gente se desafiar um pouquinho, romper um pouquinho o limite, fazer um esporte, seja aquilo que você gosta de caminhar um pouco mais intensamente, fazer ciclismo,
jogar futebol, não sei, mas você precisa fazer um desafio, né? Porque a atividade física do cotidiano ela já não é mais a suficiente, porque nós substituímos as nossas pernas por rodas, né? E agora nem mais as rodas nós utilizamos. Então a gente precisa realmente ter uma atividade que seja efetiva, tá? Algo que é importante também é respeitar, que eu comecei a falar antes de cortar com minha conexão, é respeitar a natureza, né? O respeitar a natureza, olha, significa respeitar os ciclos naturais, que sejam os grandes ciclos, como as estações do ano, os pequenos ciclos, que são ciclos de dias e horas. Tá? Então, respeitar a natureza, né? É por isso que eu digo que a medicina chinesa é uma medicina simples. A gente não precisa estudar tanto se você entender a natureza. Eu não estou aqui menosprezando o estudo, porque a gente tem muita coisa para estudar em medicina chinesa. Só estou querendo dizer que ela pode ser aplicada no cotidiano por qualquer pessoa. Se você observar a natureza, você vai comer os alimentos da época. Né? E comer os alimentos da época é muito importante porque nós sabemos que a natureza nos entrega aquele alimento, né, com os nutrientes necessários para aquela época. Tá? E para o lugar então, em que eu estou por mais vivendo. que exista... Exatamente. Exatamente. Então, por mais que exista um alimento que ele tenha um conceito de saudável, de repente ele é saudável em uma determinada época do ano, ou até ainda para uma determinada pessoa. Em outra época do ano ele não é saudável, ou para uma determinada pessoa. Por exemplo, agora nós estamos no outono, certo? Isso aí. Limão, bergamota e laranja. Mais uma semana, mais um mês aí, vamos lá. Mais um mês. Para a medicina chinesa nós já estamos saindo do outono, tá? Mas isso é outra conversa. Isso é outra conversa. Shen, o que tem aí no teu quintal, aí no lado? Aí, né? Laranja, bergamota, limão, essa é a época boa. E ainda essa é a época boa. Até a semana passada ainda tinha acerola. Então, vamos lá. O outono ele é caracterizado principalmente pela secura. É uma época seca, tá? Naturalmente seca. Tanto que a gente vê que as folhas das árvores secam e caem. A pele, da mesma forma que as folhas das árvores, a pele fica seca. Os olhos ficam secos, né? Então é uma época tipicamente da secura. A natureza, em sua sabedoria, nos entrega o quê? Os cítricos. O que Shen acabou de dizer, tem limão, tem bergamota, tem laranja. O cítrico, o que tem lá dentro? Se eu te dou um limão, o que tu faz? Uma limonada. Uma limonada. Então, quer dizer, dentro do limão uma tem reposição, o suco, né? Tem o líquido. Então, a natureza, na sua sabedoria, nos entrega aqueles alimentos que vão nos hidratar nessa época tão importante. Também nos cítricos nós encontramos aí a vitamina C, né, o ácido ascórbico, que vai então nos preparar para o inverno, para enfrentar a estação fria, a estação que gera maiores problemas respiratórios, né? Então, um dos segredos, Heitor, para melhorar a imunidade é você seguir os ciclos naturais. Ok. Tá? Dentro de seguir os ciclos naturais, nós também temos assim o dia e a noite, né? Agora nós temos luz artificial, né? Mas não é natural, o próprio nome já está dizendo, luz artificial. Então, essa hora, nós deveríamos estar dormindo. Deveríamos estar dormindo, tá? No tempo das lâmpadas de tungstênio ainda era um pouquinho melhor, né? Era um pouquinho melhor. Eu vou deixar tu falar daqui a pouco, Shen, sobre essas interferências eletromagnéticas, porque eu sei que tu domina bastante esse assunto, né? Então, além da energia luminosa, tem energia eletromagnética envolvida, né? Hoje o pessoal fala, por exemplo, de jejum intermitente, está na moda esse negócio de jejum intermitente, né? Só que para a medicina chinesa,
A medicina chinesa já preconizava lá 3.000 anos atrás, já falava o seguinte: você respeita a natureza. Então, o dia ele é ativo, ele é para atividade, ele é yang, né? Então tem atividade. À noite nós temos que nos nutrir da energia da noite, que é uma energia do descanso. Então você deve ter a primeira refeição depois do sol nascer, tá? Ok. Depois que o sol nasceu, a primeira refeição. A última refeição não deve ser depois do sol se pôr, tá? Para nós aqui no Sul, só para não perdermos, agora, quando de 5h30, 15 para 6 já é escuro, é muito difícil cumprir, É difícil, é esse difícil. período de praticamente 12, 13 horas, né, em que fica escuro para nós aqui no Sul. Mas eu acho que E também o povo alemão gosta de comer, né, Heitor? entra na questão da opção, de optar por isso, né? Mas exatamente, é uma questão de opção, né? Agora, a opção sempre tem a consequência, né? A gente Uhum. tem a Ok, consequência. ok. Eu tenho uma frase que eu sempre digo, né? Só vou complementar antes, então, essas 12 horas que o Heitor acabou de dizer, é o tal do jejum intermitente que o pessoal tanto fala hoje, né? Jejum intermitente. Então, são essas 12 horas que o Heitor acabou de dizer, né? Então, quando a gente tem um período de relaxamento e de atividade, né? Porque os ciclos naturais são assim, né? A respiração, ela inspira e expira, sístole e diástole, dia e noite, inverno e verão. Então, os ciclos naturais são assim, né? Eu esqueci que eu ia falar, Heitor. Não, eu acho que é exatamente a questão de respeitar a Sim, natureza, sim. tanto Respeitar a nas natureza. questões cíclicas quanto na alimentação. Quer dizer, não adianta É, forçar alguma coisa que não esteja aí e não aproveitá-la quando ela está aí. Eu acho muito importante essa colocação tua, né? Nós é temos isso, ainda, nosso tempo é limitado aqui na claro. videoconferência, então eu penso que nós podíamos começar esse último bloco de 6, 7 minutos ainda, nessa questão do efeito do que está à nossa volta, Shen, que o Cristiano disse que você tinha É, coisas para nos colocar aí. Não sei se quer só, concluir um pensamento ainda, Cristiano, aí? eu só quero concluir um pensamento Por sobre o que você favor. falou. Eu prometo que é 10 segundos. É, 9, você falou sobre 8. escolhas, né? Então, eu tenho uma frase que é o seguinte: não somos nós que fazemos as nossas escolhas. As nossas escolhas são que nos fazem. Ok. Pode Tá? repetir? Pode repetir. Esses 10 Não somos segundos nós não que deu. fazemos as nossas escolhas. São as Ok? nossas escolhas que nos fazem. Ok. Né? Não vamos esquecer aí. Shen, por Perfeito. favor. Pois estava conversando com o Cristiano enquanto eu estava preparando a live e falando um pouco sobre a qualidade do sono também, né? E não só do sono, mas do nosso dia também. Hoje nós estamos muito envolvidos por muita radiação. O pessoal se preocupa com o que come, com o que bebe. É importante se preocupar com o que pensa também, mas com o que respira. O ar também é um alimento. Só que é importante a gente se preocupar em se blindar de uma carga magnética. Como eu falei antes, nós temos elétrons por todo o corpo, então nós temos campo magnético. Assim como uma eletricidade estática pode zoar alguma parte do nosso corpo que esteja um pouco mais debilitada, a parte de radiação frequencial também faz o mesmo efeito. Pode Uhum. fazer bem, pode fazer mal. Existem equipamentos que geram frequências, irradiam frequências no nosso corpo para alinhar alguns órgãos que pode estar batendo errado, mas a gente é sujeito no dia a dia a radiações não só magnéticas, mas também frequenciais, que acabam por nos atrapalhar e gerando alguma doença. Vamos chamar de doença para ficar mais fácil, certo? Uhum. Certo. Então, Distúrbio, ou seja o que for, né? distúrbio, desordem, chame do jeito que quiser. Eu, por exemplo, um exemplo bem prático, muita gente com quem eu falo carrega o celular de noite na cabeceira da cama enquanto está dormindo.
Aqui em casa, os celulares não ficam nem no quarto. Como eu tenho equipamentos de marcenaria, alguma habilidade, eu fiz um totem para carregar, uma estantezinha para carregamento de celular lá na cozinha do outro lado da casa. Ok. De noite, antes de dormir, celulares lá. Nós não temos televisão no quarto, não temos computador no quarto, nada de eletrônico, porque assim como nós geramos uma frequência para dormir, por exemplo, tem as ondas alfa, teta, delta, cada onda tem a sua função dentro do seu cérebro. O nosso cérebro, baixando a frequência, nós vamos ter um sono mais profundo, uma regra mais ou menos geral. Como é que tu pode ter um sono profundo com uma frequência baixa de atividade cerebral, de 7, 8, 10 Hz, se do teu lado tem uma tomada 60 Hz o tempo inteiro, tem um celular buscando e mandando Wi-Fi, 3G, já tem antena UHF passando, sinais UHF, sinais de rádio, de satélite. Então, quanto mais a gente se afastar disso, melhor para o corpo. E também complementando durante o dia o aterramento, mexer na terra. Eu nunca fui de mexer na terra. Uma determinada época eu senti necessidade de plantar alguma coisa. Fez bem. Daí, depois estudando agora, eu entendi o porquê que eu sentia necessidade. A gente tem que obedecer os sinais do corpo. O corpo chama. Assim como a natureza tem todo o ciclo, o Cristiano falou também, tem o ciclo circadiano, que é o ciclo do corpo, de regeneração dos órgãos. É importante a gente respeitar ele também. Como o meu trabalho é geralmente noturno, de fotografia, de eventos, eu vou até de madrugada, eu não tenho o costume de dormir cedo. Nessa época, agora que nós não temos mais de madrugada, eu me policiando de dormir cedo e levantar cedo também, para o corpo poder fazer uma reestruturação melhor. A parte alimentar e de pensamentos eu já venho fazendo há mais tempo, mas essa parte de dormir, tu sabe, eu sou noctívago, né? Nós Mas eu estou brincamos, me né? policiando um pouco mais. Corujas. Nossa, os corujas, exatamente. É a hora que a gente tem mais tranquilidade para desenvolver uma atividade. Mas isso é tendência, Heitor. Não é só eu vejo que é tendência. E também é o caso, por causa da profissão, eu lembro quando eu tinha meus compromissos de edição regular de vídeo, rendia de fato no silêncio, depois das 11 horas, meia-noite, parece que a cabeça para essa área vai melhor, vai tranquilo e em 3, 4 horas você faz e depois vai procurar o seu descanso. Mas eu acho, como o Cristiano disse, cada um tem que achar também nesse ciclo o seu equilíbrio, porque nós não podemos simplesmente desprezar um emprego, uma profissão, um dom que a gente tenha e que goste de exercitar e deva fazê-lo para dizer, não, eu preciso dormir das 9 às 6 da manhã, porque senão eu vou ficar pirado, não sei o quê. Eu acho que saber manter esse equilíbrio. E com certeza nós não estamos esgotando esse assunto hoje à noite, pelo contrário, né? Creio que há muita coisa que nós podemos, num momento bastante próximo, voltar a falar, porque eu tenho certeza que é a pergunta que muitos têm, como todos esses bons conselhos que estão vindo da parte de vocês hoje à noite, de como vocês têm experimentado isso também na prática, na vivência de vocês, pode se tornar para nós uma realidade. Então, eu quero, ao chegarmos ao final dessa nossa videoconferência, agradecer ao Dr. Cristiano Neves. Obrigado, mestre em medicina chinesa, que reparte conosco esta importância de saber respeitar o ciclo da vida e das coisas. E obrigado também a Shane Eberlin, que além do sistema de fotografia e vídeos, tem se dedicado ao curso de naturopatia e hoje tem já ajudado pessoas nesta área. Eu creio que podemos encerrar assumindo o compromisso de uma próxima conversa onde nós podemos aprofundar tudo isso, que com certeza é do interesse de todos. Eu gostaria de ter a anuência de vocês antes de encerrar o programa. Por mim, podemos? Tranquilo. É só me chamar, Heitor. Tá bom. Só chamar. Chamar na hora certa e no dia certo. Shen, creio que da mesma, você é parceiro conosco, né? Já vamos fechar. Já estamos quase fechando. Semana que vem fechamos 6 meses de Viva Bem Multimídia e prometemos uma próxima videoconferência como essa com Shane Eberlin, com Cristiano Neves e agradecendo também a você, nosso internauta, por ter participado conosco aqui. Uma boa noite a todos. Nos vemos na próxima quinta-feira.